A graça e a paz, meus amigos, meus irmãos. Gostaria de compartilhar algo que o Eterno vem falando ao meu coração no decorrer dessa semana, que está alicerçado na Escritura Sagrada, lá em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subi-lo daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do aveu e do jebuseu. Se a gente for estudar a Escritura Sagrada, a gente vai ver lá na época de José, quando ele traz a revelação do sonho para o rei, que viriam 7 anos de fartura na terra e viriam 7 anos de sequidão, de seca, de miséria, de necessidade. E José, inspirado por Deus, ele soube administrar muito bem esse período. E se nós formos ver nessa época de seca, os povos desciam até o Egito para ter o suprimento para a sua vida. E com isso, os hebreus, o povo de Deus, eles começaram a habitar no Egito. Porém, depois da morte de José e do faraó, a troca do faraó, os hebreus eles cresceram muito. Eles se fortaleceram demais. E o faraó, com medo, tornou eles escravos. E colocou eles para fazer os piores trabalhos, os piores serviços. E aqui fica um ponto que eu quero falar com você. Existem prisões na sua vida, existem situações que você está vivendo hoje, porque a necessidade te levou a isso. A necessidade te levou até esse lugar. A necessidade te levou até essa situação que você está. Porém, como nós lemos aqui no versículo 8, portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra larga, a uma terra que mana leite e mel. Querido, você pode estar passando essa situação hoje por causa de uma grande necessidade que te levou até esse lugar, que te levou até essa condição, até essa situação. Mas Deus manda te falar que a promessa dele está para se cumprir na sua vida. Que ele ouviu o seu clamor, que ele ouviu sua oração, que ele tem ouvido os seus prantos. Olha o versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. O Senhor tem visto as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades, as suas necessidades. O Senhor manda te falar nessa noite, e Ele tem visto tudo que você tem passado, todas as suas aflições, todas as suas lutas internas. Ele tem visto. Aleluia. No versículo 15 e 16, e Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel:
o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Por quê? Deus manda ir até os anciões. Por que Deus manda Moisés falar aos filhos de Israel e depois aos anciões? Porque aquela geração, aquela nação, aquele povo já estava inserido no sistema do Egito. Aquele povo, eles já estavam aprisionados nas idolatrias, nas festas pagãs. Aquele sistema corrompido já tinha corrompido muito do povo de Deus. Aleluia. E o que Deus está querendo dizer? Traga a memória deles de quem sou eu. Traga a memória deles o Deus que eles servem. Se nós formos analisar, Deus tinha poder para tirar o seu povo do Egito sem Faraó perceber. Ou Deus tinha poder já para passar com o espírito da morte e matar todo mundo e tirar o povo dali. Por que o povo teve que ficar e ver as 10 pragas que aconteceram no Egito? O povo de Deus precisava lembrar que Deus era poderoso e maior do que qualquer Deus daquele que eles aprenderam a adorar, que eles aprenderam a festejar, que eles aprenderam a respeitar. Deus tinha que mostrar para eles que era soberano. Olha o que Deus fala, olha. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Sabe o que Deus está falando? Eu não mudei. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Eu não mudei. Eu tenho poder. E Deus venceu todos os deuses do Egito. As 10 pragas era cada deus que o Egito adorava. Deus foi lá e derrotou, para fazer o povo lembrar de quem era Deus. Muitas coisas você tem passado na sua vida, querido, porque você esqueceu quem é Deus. Porque você duvida do poder de Deus. Muitas coisas você não tem vencido, ou você ainda está no deserto, porque você não sabe quem é o Deus que você serve. Estudiosos já falaram que a travessia do povo poderia durar 40 dias. Mas por que durou 40 anos? Porque o povo não estava preparado. O povo não estava preparado para adorar a Deus. O povo não estava preparado para entregar totalmente a vida para Deus. O povo não estava preparado de entender de quem realmente era Deus. Eles não estavam preparados para tomar posse da terra. Muitos, infelizmente, morreram no deserto e nem viram a terra. Tem muita gente que morre e não toma posse daquilo que Deus tem para a vida dele, porque não está preparado. Não está preparado. E nem quer se preparar.
quer viver a vida do jeito que está, um pé lá, um pé cá, sem ter compromisso com Deus. Você vai ver que o povo viu as 10 pragas. E a Bíblia vai falar que as pragas só atingiu o Egito, não atingiu o povo. Quando você é de Deus, Deus ele te mostra o poder dele sem te atingir. Ele luta contra toda a idolatria que tem na sua vida, contra tudo aquilo que te impede de chegar até ele. Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, é você entender que Deus está trabalhando a seu favor para você chegar onde Ele quer que você chegue. Uma pessoa, uma amiga importante para mim, serva do Deus Altíssimo, ela chegou esses dias e falou: olha, está muito difícil. Todos os dias eu tenho que orar com fulano pelo que ela passou. Eu só fiz uma pergunta a ela: antes ela te dava a oportunidade de orar com ela? Não. Existem coisas que nós temos que passar na nossa vida porque Deus quer nos aproximar dele. Ah, mas Deus é mau? Não. Essas escolhas ruins, quem faz somos nós mesmos. Quem escolhe o que nos afasta de Deus somos nós mesmos. Não é Deus que coloca o nosso caminho. E Deus vai tirar tudo aquilo que nos afasta dele. Tudo aquilo que nos impede de chegar até ele, Deus vai arrancar da nossa vida. Seja amizade, seja relacionamento, seja trabalho, seja o que for, querido. Porque ele te ama. O povo estava no Egito, viu o mar se abrir, viu as pragas, viu tudo acontecer. Foram lá, celebraram, viram depois o mar se fechar, matar o exército inimigo. Viram o poder de Deus. Eles não só se lembraram do que Deus fez no passado, não. Deus começou a fazer na vida deles. E na primeira oportunidade que Moisés está lá, falando com Deus, Deus falou: olha, Moisés, desce lá. Porque esse povo que você tirou do Egito, Moisés, fizeram uma imagem de escultura e estão adorando ela. Aí mostra o que eu te falei. O povo, ele estava aprisionado nos deuses do Egito. Eles falaram: Arão, faz um Deus para a gente. Moisés está demorando muito. Nós precisamos de um Deus para adorar, para sacrificar. Eles já não tinham visto o Deus que abriu o mar. Eles já não tinham visto o Deus que derrotou todos os deuses do Egito. O Deus verdadeiro, o eterno, o Jeová Rafá, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas são assim, querido. Quando começam a passar um momento sem a resposta daquilo que eles querem, eles esquecem de Deus. Quantas vezes você na sua vida esqueceu de Deus? Ou porque você está vivendo um momento bom financeiramente, ou porque você não teve a resposta que você imaginava que ia ter, que você queria ter. Aleluia. Aconteceu uma coisa comigo, e eu tinha uma oportunidade, e fazer de tudo por essa oportunidade. E um belo dia outra pessoa estava nessa oportunidade que eu tinha. E eu louvei a Deus, porque Deus mostrou que meu coração está preso nele. Eu pensei que eu ia ficar chateado, que eu ia ficar mal, mas não. Eu fiquei totalmente em paz, porque eu sei o meu propósito na terra. E aonde Deus me colocou. Eu entendo que o meu propósito, ele vai além de qualquer outra coisa que não seja vida, que não seja pessoas, que não seja ajudar, que não seja estruturar, que não seja ajudar na conversão, no discipulado, que não seja orar. Ele falou: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas eu vos acrescentarei. E ele falou para mim: se tiver que ser seu, eu vou te dar.
A nossa vida é assim, querido. Quando nós estamos alicerçados em Deus, nós temos que trazer à nossa memória o que é Deus. Quantas vezes, passando por dificuldades seríssimas, o Senhor, a Bíblia fala que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor envia o socorro. O Senhor envia a provisão. Mas Vinícius, Deus nos fez como cabeça e não cauda, sim. Nós temos que ter o controle da nossa vida e entender que o Pai Eterno, Ele tem cuidado da nossa vida. A gente faz a nossa parte. A gente trabalha, a gente corre atrás, a gente sonha, a gente planeja, a gente ora, a gente se consagra, a gente busca. E Deus faz a dele. Existem situações que a gente vai parar em algum lugar por causa da necessidade, como foi o povo. O povo de Deus parou no Egito por causa da necessidade. Houve seca na terra. E eles viram que o recurso estava todo no Egito. De repente ali o povo já não estava sensível à voz de Deus, porque a Escritura Sagrada vai falar que quando Isaac desceu para o Egito, porque também havia fome na terra, Deus falou: Isaac, você não vai para o Egito. E ele obedeceu. Isaac, você vai para Gerar. E a Escritura Sagrada diz que quando Isaac chegou em Gerar, ele prosperou mais do que aquela nação, mais do que aquele povo, a ponto do rei falar: olha, Isaac, eu preciso que você vá embora. Você está maior e mais poderoso do que a gente. Obediência. De repente, se o povo tivesse ouvido a voz de Deus nessa situação, não teria ido para o Egito. Então ali, provavelmente, ou de repente, eles já não estavam tão atentos à voz de Deus. Só que o Senhor, em um certo momento, ouviu o clamor do seu povo. E eu vou ter que te lembrar ele de novo aqui. No versículo 9, capítulo 3 de Êxodo: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. É hora de clamar, querido. Ei, minha amiga, é hora de clamar. É hora de colocar seu joelho no chão, de rasgar teu coração e clamar ao Senhor. E falar: Senhor, eu te apresento a minha situação agora, a minha necessidade, Senhor, e eu te peço, ajuda-me, salva-me, Senhor. Eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda, Pai. Entra nessa causa. Eu preciso da libertação desse filho, dessa filha, eu preciso da cura desse meu ente querido, eu preciso da libertação do marido, da esposa, eu preciso da restauração da minha família, eu preciso da restauração do meu lar, eu preciso dessa porta de emprego, eu preciso da mudança, Senhor, da minha vida financeira. Eu estou aqui te clamando, como o Senhor ouviu aquele povo no Egito, aquele povo, meu Pai, que tinha se afastado de Ti, que estava escravizado. Se há algum pecado em mim, Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. Se há algo em mim, me mostra, Senhor, o que eu preciso mudar para Te agradar. O que tem Te desagradado na minha vida, me dê força para largar. Me ajuda, Senhor, a não cometer mais delitos contra o Senhor. É hora de clamar. É hora de falar com Deus. É hora de mostrar para o Senhor que você o ama. Assuma um compromisso com Ele. O que faltou nesse povo foi isso, porque morreram no deserto, a caminho da terra prometida. Querido, Deus prometeu, sim, nós lemos a promessa. Porém, muitos não obtiveram a promessa. Por quê? Porque enquanto estavam peregrinando no caminho para a promessa, eles só sabiam murmurar, esquecer dos feitos de Deus,
esquecer de quem era Deus, das maravilhas de Deus. Um povo rebelde, reclamava da provisão divina sobre a vida deles. Um povo que tinha uma coluna de fogo protegendo eles do frio do deserto. O povo que tinha uma nuvem que andava de manhã com eles para defendê-los, protegê-los do calor do deserto. O povo que acordava todos os dias de manhã e o seu alimento estava lá fresquinho, vindo do próprio Eterno, do próprio céu para alimentá-los. Mas eles reclamavam de água, eles reclamavam de carne, que queriam carne, que não aguentavam mais o maná. Murmuradores, não conseguiam enxergar a providência de Deus na vida deles. Reclamavam porque era Arão, o sacerdote. Levava anátema para dentro do arraial. Esse era o povo. Quando Moisés manda os espias para espiar a terra, 12 espias, 10 voltam vendo somente dificuldade. Eles tinham os olhos maus. De repente o Senhor fez a promessa na sua vida e você só vê empecilho e dificuldade em cima dessa promessa. Meu Deus, aleluia. Os 10 voltaram falando, não, é impossível. Ela tem muralha. A muralha que cercava a terra era tão grande, gente, que tinha uma casa em cima dela. Tão grande e forte que era essa muralha. Lá tem exércitos fortes, gigantes, carruagens. E a Bíblia fala que o coração do povo começou a se esmurecer, a se entristecer com aquelas palavras negativas. Ei, pessoas negativas te contaminam negativamente. Pessoas que só colocam dificuldade, pessoas que só colocam empecilho, pessoas que só colocam problema, eles te contaminam negativamente. Veio Josué e Caleb e falou, ei, por que vocês estão assim? Vocês esqueceram do Deus de Israel? Olha só, olha a mudança de mente. Olha o que Deus estava procurando. Olha quem estava apto a tomar posse da promessa. Vocês esqueceram o que ele fez no Egito? Vocês esqueceram o mar que ele abriu? Se Deus nos prometeu, ele vai nos dar essa terra. E aí, eles alegraram novamente o coração do povo de Deus. Eles falaram, lá tem fruto que precisa de 2 pessoas para carregar. Frutos enormes. A terra mana leite e mel. Eles lembraram da promessa, eles lembraram de quem era Deus. Esteja do lado de pessoas que te lembram constantemente quem é Deus, do poder de Deus, do que Ele pode fazer. Esteja do lado de pessoas que tenham a fé no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Porque se é para você ser influenciado por algo, que você venha a ser influenciado pelas maravilhas de Deus na sua vida. Se afasta. A Bíblia fala que nós não devemos nos assentar na mesa, nas rodas dos escarnecedores. Por quê? Porque você vai ser contaminado. Não vem com esse papinho, não, através de mim ele vai se converter. É muito mais fácil você se contaminar a ele. É aquele ditado, uma única laranja podre, no meio de um cesto, ela apodrece todas as outras. O que você quer para a sua vida? Lembre do Deus de Israel. Lembre-se do Deus poderoso. Lembre-se do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez promessas a Abraão. Deus que cumpriu a promessa através de Isaac. O Deus que através de Jacó levantou uma grande nação, o qual ele tem promessas até hoje. E todas estão se cumprindo e vão se cumprir. Um Deus que ama o seu povo. Que mesmo sabendo desses defeitos,
mesmo sabendo do caráter desse povo ruim. Certa feita ele até queria matar todo mundo, e Moisés falou: não, o que eles vão falar? Que o Senhor tirou eles lá do Egito para matar no deserto? Vão falar que o Senhor é mau? E Deus se arrependeu. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e venha se arrepender de tudo aquilo que nós realmente merecemos dele. E que venha nos dar força, sabedoria, discernimento para tomarmos posse das promessas dele para a nossa vida. Está na hora de nos consertarmos, querido. Está na hora de nos colocarmos diante de Deus e entregarmos verdadeiramente a nossa vida. Chega de entregar só um pedaço da sua vida. Chega de entregar só a metade da sua vida. Chega de querer somente o que Ele tem prometido para você. Está na hora de querer a Deus. Está na hora de querer o Eterno como seu único e suficiente Salvador. Se você está afastado, está na hora de voltar. Ei, está desviado? Está na hora de voltar. Ou então você vai morrer no deserto como estes morreram. Ficaram pelo deserto e não tomaram posse da terra. Para muitos a terra prometida é aqui. Para mim, ela é na eternidade. É aonde o meu tesouro não vai ser corrompido. Nem a traça, nem a ferrugem vai poder corroer. O ladrão não pode roubar. Eu quero acumular tesouro ao lado do Eterno. E mostrar para Ele que Ele é muito mais importante do que qualquer coisa aqui na terra. Como o salmista falou: mais vale um dia na tua presença do que 1000 distante de ti. O Senhor, Ele nos basta. E Ele é tão lindo. Como eu falo sempre aqui em casa, Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Ele faz pela nossa vida muito mais do que nós merecemos. Porque Ele nos ama. Jesus falou: já não vos chamo de servo, mas te chamo de amigo. Ei, ser amigo de Jesus é melhor do que ser amigo de qualquer outra pessoa. Você pode conhecer o maior milionário da face da terra. Ser amigo de Jesus é melhor do que ser amigo dele. Eu tenho amigos bem-sucedidos, para a glória de Deus, mas são meus amigos. Eu não tiro proveito disso, como também não tiro proveito de Jesus. Ele não é obrigado a fazer nada por mim, porque Ele já fez. Ele morreu numa cruz pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Ele se entregou. Ele foi até o fim, querido. Ele sofreu tudo aquilo por amor a mim e a você. E o que mais eu tenho que pedir a Ele? O que mais Ele tem que fazer? Ele já fez por mim e por você. Aquela cruz. A Bíblia vai falar lá em Colossenses que Ele rasgou a cédula que nos era contrária, a nossa dívida, e cravou ela na cruz. Cravou ela na cruz. Ele já pagou a minha dívida. Pagou pelo meu pecado. A Bíblia fala: o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Você deveria ver o filme A Paixão de Cristo e entender que aquilo dali não chegou nem aos pés do que Ele sofreu por mim e por você. E Ele cumpriu Isaías, que diz: como ovelha muda Ele foi levado ao matador, Ele não abriu a boca, Ele não reclamou. Ele pagou algo que Ele não cometeu, mas Ele não reclamou. E quando tem gente que reclama, que não consegue ir para a igreja porque está frio, está chovendo, está muito sol, que não tem tempo para buscar Deus, para ler suas escrituras, porque está preso na sua vidinha mundana, nas suas coisas terrenas. Só que Ele está voltando. E Ele vai buscar a tua igreja, os lavados e remidos. Como foi lá na parábola das virgens, Ele vai buscar quem está com os candeeiros acesos, quem está com as lamparinas acesas. Se prepare, Ele está voltando. E Ele já te entregou o melhor.
Espero que essa palavra venha te abençoar, venha abençoar a sua vida. Me perdoa, mas o amor dele me constrange. Eu amo esse Jesus pelo que ele fez por mim. Eu falo que em casa a gente só ora agradecendo por tudo que nós temos, o alimento que nós temos. A gente agradece e pede a Deus para abençoar poderosamente quem tem nos abençoado. Meu trabalho eu tenho. E eu oro a Deus para Deus abençoar poderosamente meu patrão, porque é de lá que eu tiro meu sustento. As pessoas que Deus envia para nos abençoar. Minha filha ora todos os dias pelo alimento que ela tem. A gente ensina porque nós temos que ser gratos, porque nós temos mais do que merecemos. Tenha isso em sua mente. Você tem mais do que você merece. Ame Jesus. Se entregue a Ele de coração, porque Ele te ama. E Ele fala, não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vás e deis fruto. Não foi você que escolheu Jesus, não. Não foi você que escolheu se entregar sua vida, não. Ele te escolheu porque Ele te ama e Ele viu o valor que você tem. Então faça valer a pena essa eleição que você teve. Muitos queriam estar no seu lugar, mas estão num leito, ou já desceram a sepultura, ou estão presos, arrependidos, mas ainda estão presos, ou então até presos injustamente. Eu não sei as lutas que você tem passado, as aflições que você tem passado. Muitos estão doentes. Muitos estão debaixo de uma ponte, não tem um teto, não tem alimento. Você tem que ser grato. Você tem mais do que você merece. Espero que essa palavra venha falar ao teu coração e te inspirar a ser cada dia melhor, te inspirar a entregar verdadeiramente a sua vida para Ele, te inspirar a estudar mais, a buscar mais, a ter mais um momento de comunhão com Ele. É o que eu desejo em nome de Jesus Cristo. Se você puder curtir o canal, compartilhar essa palavra, não quero ser famoso não, eu quero propagar o Evangelho. Eu quero que essa palavra alcance muitos corações e muitas vidas venham se entregar a Ele. Se você puder me ajudar com essa obra, compartilhar. Sou o pastor Vinícius Dias. Se você puder estar orando pela minha vida, pelo meu ministério, por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E saiba, Deus ouviu o teu clamor, por isso Ele está falando contigo hoje. E você vai contar grandes testemunhos através dessa ministração, eu creio, para a glória de Deus, para que edifique muitas outras vidas. Porque Deus está mudando o teu cativeiro. O povo saiu do Egito com os despojos, com riquezas, com animais. Saíram com a riqueza do Egito. Deus vai mudar esse cativeiro e você vai sair abençoado dele, para a honra e glória do nosso Deus. Que o Eterno te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz e um forte abraço.